Alô, amém. Bom dia, Gênesis 17, é a nossa meditação nesta manhã. Se abre a sua Bíblia e quero ler só apenas, inicialmente, nosso texto vai ser de 1 a 14, vamos ver também outros versículos, mas eu quero ler apenas os dois primeiros. Diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Vamos orar. Deus e Pai, conduza-nos, Senhor, nesta manhã, na meditação da Tua Palavra. Ora, que os nossos corações estejam, Senhor, serenos na Tua presença, que nossa atenção, nossos pensamentos se voltem totalmente para Ti, para ouvir a Tua voz, a Tua Palavra. Tira toda distração, todo incômodo, Senhor, tudo que possa atrapalhar a Tua Palavra de vir, Senhor, de encontro a nós. Nós nos humilhamos, Senhor, diante de Ti, pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações. Traga algo para nós nessa manhã, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Não aceitamos, não podemos, Senhor, aceitar sair desse lugar do mesmo jeito que entramos, Senhor. Precisamos de um milagre na nossa vida. Precisamos de um milagre na nossa alma, no nosso coração. Trabalhe, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Quebranta corações, tira as barreiras, Senhor. Libera, Senhor, a nossa alma, Senhor, para que o Teu vento, o Teu Espírito sopre em nós, Senhor. Eis-me aqui, eu me coloco em Tuas mãos, como um vaso Teu. Usa-me, Senhor, para que, ó Deus, seja o Teu porta-voz, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Melhor. Então, vou ligar. Amém. Aqui a gente tem uma parte da vida de Abraão, antes de ter seu nome trocado, né? Nesse episódio aqui ele tem o seu nome trocado. A gente vê a história de Abraão. Ele e Sara, eles saem da terra dos caldeus, da Babilônia, para a terra de Canaã, devido à promessa do Senhor, devido ao chamado de Deus. Que a gente tem que entender que eles saem do meio de um povo idólatra. Eles estão saindo do meio de uma terra que não conhecia Deus, que não temia a Deus. Uma cultura, um modo de vida que contrariava tudo aquilo que Abraão tinha aprendido dos seus antepassados, e ele ouve essa voz de Deus: sou Deus, Criador, que está falando contigo. A gente tem que entender o contexto disso, antes da gente entrar no que o Senhor fala com ele, que naquele momento não havia o povo de Israel. Nesse momento aqui não existia Israel, não existia um povo separado por Deus, não existia uma lei, não tinham mandamentos, nada disso havia acontecido, não havia ainda uma história hebraica. Então a gente está vendo aqui um Abraão, ou um Abrão ainda, que não tem nada.
Porque às vezes a gente se perde um pouquinho, porque quando a gente tem todo o conhecimento que a gente tem hoje, a gente já sabe da história, a gente já tem o Antigo Testamento nas mãos, a gente já conhece a história da igreja, a gente já conhece a história da descendência de Abraão, a gente já tem todas essas informações na mão. Então a gente às vezes não para perceber que nesse momento, ou quando Abraão recebe o chamado lá em Ur, ele não tem nada disso. A única informação que ele tem é de um Deus que criou todas as coisas. E ele tem esse temor no coração dele por esse Deus. Mas ele olha ao seu redor e ninguém crê nesse Deus. Ninguém segue esse Deus, e de repente ele ouve a voz desse Deus dizendo: sai daí e você vai para uma outra terra, e eu tenho um propósito contigo, eu vou fazer algo com você, então larga tudo e vai. E ele vai apenas com temor e fé em Deus e nas suas promessas. Para pensar nisso, irmãos. Porque às vezes a gente prega ou para dizer assim: poxa, creia como Josué acreditou diante das muralhas, como Moisés acreditou, como Jacó, como Davi. A gente tem referenciais. Qual era o referencial de Abraão? Nenhum. Ele não tinha nada. Ele apenas ouve uma voz. Deus falando com ele e dizendo: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai, porque eu vou fazer algo com você. O que move Abraão? Apenas temor a Deus e fé. Ele acreditou nessa promessa, ele acreditou que Deus tinha falado com ele diretamente, e falou: bem, é Deus, então eu vou obedecer a Deus. E a gente pode tentar imaginar a loucura, vamos dizer assim, a insanidade com que as pessoas, a sua família, seus amigos e todos devem ter visto isso. Por que você está indo embora? Porque o Deus Criador falou comigo. Que Deus? O Deus Criador. E o que mais? Não, ele só falou para eu largar tudo e ir. Eu acredito, eu confio, eu creio e vou. Irmãos, pare para pensar um pouquinho na profundidade, na grandeza desta fé e deste temor que Abraão teve. Apenas uma palavra, apenas uma promessa: vai. E ele foi. E quantas vezes nós, tendo tudo isso aqui nas mãos, duvidamos? Quantas vezes nós, tendo toda a história nas nossas mãos, a gente tem o relato da criação, a gente tem a história de Israel toda nas mãos, a gente tem a nova aliança nas mãos, e às vezes a gente duvida, a gente não confia, a gente não acredita, a gente não se entrega. Para pensar em Abraão. Mas aí chega aqui, nesse momento em que Deus fala com ele, eu queria ler o restante junto com os irmãos, depois prosseguindo do 3 em diante. No 2 ainda, Deus fala: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua o quê? Descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas
nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Essa mudança do nome é por esse significado, pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. Irmãos, tá lendo isso, pensando no cenário que eu coloquei? Abraão não tinha nada, ele não tem referencial nenhum. Presta atenção nas coisas que Deus está falando para ele. Vamos lá. Por isso que eu criei aquele cenário antes, para você ver assim, poxa, é mesmo, Abraão não tinha nada. Que a gente pegar isso e falar para a gente agora, a gente tem tudo nas mãos, né? Poxa, Deus fez milagre, Deus abriu o mar, Deus... a gente pode citar inúmeras coisas. Abraão não tinha nada. Vamos lá. 6, eu tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis. Olha que promessa. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Abraão aqui tinha descendentes? Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Deus ainda promete propriedade, terra. Você vai ter um lugar só teu, mas um lugar estranho, que eu estou te levando para lá. Tem gente morando lá, mas eu vou dar isso para você. Já tinha acontecido isso antes? Vamos lá. Pare aonde? 9. Obrigado. De sua parte, disse Deus a Abraão, ele já mudou, né? Agora já é Abraão. Guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Você entende o que Deus está falando? Agora, Deus já está começando a formar um povo. Ela está dizendo para Abraão, olha só, eu vou fazer uma nação só para mim, um povo só meu, a partir de você. E para identificar esse povo, vai ter que ter a circuncisão dos meninos, de todos do sexo masculino. Então, eles vão ser circuncidados e aí vai gerar esse povo daqui para frente. É o início dessa história, é a gênese dessa história da nação de Israel. Mas Deus já tinha feito um povo antes para ele? Abraão ouve tudo isso, ele apenas recebe por fé. Ele apenas recebe por temor a Deus. Ele não tem nada para se agarrar. Ele não tem nada para segurar. Tinha Bíblia na mão ele? Tinha? Não. Tinha os 10 mandamentos, as 2 placas lá dos 10 mandamentos estavam lá com ele? E não tinha nada. Apenas uma voz que diz, eu sou o Senhor que estou falando com você. Irmãos, o tempo passa. E o versículo 1, por favor, olha aí na sua Bíblia, diz que quando Abraão estava com
9 anos de idade? Quanto? Tem certeza? Tem alguém aqui com 99 anos? Você espera chegar até lá? Eu vou até os 150. Em nome de Jesus. Kátia já falou que ela vai antes. Ela já falou, não tem problema, eu arrumo 2 de 75. Posso ficar à vontade? Ela falou que já no enterro dela eu já posso arrumar uma nova gatinha. Já lá, quando estiver me enterrando, já arruma logo, já uma para você. Eu falei, Jesus Cristo, né? Mulher sábia que edifica o lar, Senhor. "99 anos. E o que acontece aqui nesses 99 anos? Deus faz uma aliança com Abraão. Que aliança é essa? Circuncisão. Ele espera 99 anos sem ter nenhuma segurança, nenhuma garantia, ele não tem nada em vista, e agora com 99 anos Deus fala, eu vou te dar um filho, aliás, muitos, você vai ter uma descendência vasta, nações e nações virão de você, eu vou te dar uma terra só para esse povo, porque eu estou estabelecendo a minha aliança com você. Irmãos, até aqui Abraão falava com Deus. Deus falou, sai da tua terra, tá bom, Senhor, para onde eu vou? Você vai para a terra que eu vou te mostrar, vamos lá. Abraão falava, era uma voz, e ele ouvia essa voz. Mas agora, nesse momento, olha o que acontece. Deus aparece a ele face a face. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Está tendo uma mudança aqui. Não é mais uma voz. Deus aparece diante dele, o que na teologia é chamado de epifania, uma aparição física, corpórea, visível de Deus. E a gente vê vários relatos desse no Antigo Testamento. Deus aparece ali para ele, já não é mais uma voz. É Deus que está ali falando, Abraão, chega aqui. Eu estou estabelecendo uma aliança com você, mas agora com 99 anos, agora que já está dando artrite, Senhor, meu bico de papagaio, Senhor, a minha lombar, eu tenho, você não tem visto que eu vim lá de Ur, só o Senhor sabe como é que eu vim de Ur até aqui, me arrastando. Agora, Deus aparece a ele. Abraão vê Deus face a face nessa epifania. Por que isso está acontecendo? Por que leva esse tempo? Por que agora Deus aparece? Por que agora Deus está fazendo essa promessa, está estabelecendo uma aliança? Porque Abraão está passando pelo processo de sair de um lugar de idolatria, de um lugar mundano, pagão. Deus está trazendo ele nesse processo. Vem, está ouvindo a minha voz? Vai me seguindo, vem comigo, vem, vamos lá, eu estou te levando. Mas agora Deus coloca Abraão e o mergulha na revelação do Todo-Poderoso.
Olha o que Deus fala para ele no versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse o que para ele? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus está fazendo um processo na vida de Abraão, está tirando ele, sai da idolatria, sai desse meio corrompido, sai desse mundanismo, sai disso tudo, vem para cá, agora face a face, eu vou te mergulhar na minha presença, eu estou mergulhando você diante do Todo-Poderoso. Deus está fazendo um processo na vida de Abraão. Versos 4 e 6. De minha parte, disse o Senhor, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Versículo 17, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se, ou seja, ele riu dele mesmo, né? Falou assim, como é que é isso? E disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Ah, irmãos, como estava distante para Abraão o sonho de ser pai. 99 anos esperando um filho dele com Sara. E cada vez isso está ficando mais longe, eles estão envelhecendo. A biologia natural, eles já estão idosos. O que Abraão está falando faz sentido, a gente já está idoso. Já não tem mais o desejo, a coisa já não está, o corpo já não está funcionando. Aquela Sara lindona, bonitona, está toda enrugada, está toda flácida, sabe? Agora já estamos já idoso, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser? Ele está diante de uma Sara infeliz, amargurada, porque ela não pode gerar filhos, e naquele tempo, não gerar filhos era um sinal de maldição, ela era vista como amaldiçoada por Deus, como abandonada por Deus, ela não pode gerar filhos. Abraão vê todo esse quadro e diz, espera aí, está faltando algo nessa promessa aí. Deus prometeu isso, mas como é que isso vai acontecer? Não estou vendo nada, irmãos, ele não tem parâmetro nenhum, ele não tem nada com se agarrar. Deus está fazendo esse processo na vida dele, tirando ele. Agora não é mais aquele Deus que ele ouve uma voz, agora Deus aparece para ele, mas ele nunca viu isso, ninguém nunca falou disso. E agora Deus fala, você vai ter multidões. Você vai ter multidões. Você será pai de muitas nações. Falta alguma coisa. O que falta nessa promessa? O filho. Como acreditar que vem um filho? Deus não podia ter me dado um filho lá em Ur. Estava mais novo, estava cheio de vigor, tinha mais saúde, tinha alegria, a Sara estava bem, podia, né? 99 anos agora. Como é que isso vai acontecer? E o versículo 18 vai nos dar um apêndice de algo que a gente tem que ter cuidado. E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Vocês lembram da história? Sara não podia engravidar, ela pega a sua serva egípcia Agar e fala, Abraão, isso era um costume da época, tá, irmãos? Não vai ninguém querer fazer isso hoje não, hein?
tá? Isso era daquela época, né? Pegava a serva e falava: olha só, você vai, meu marido, você vai ter relações com ela vai engravidar, mas o filho não será dela, o filho será meu. Só que a gente depois vai ver a história que a coisa não funcionou bem assim. Que Agar falou: não, o filho é meu, a herança vai ser minha e do meu filho. E começou aquela confusão. Por quê? Porque Sara e Abraão fazem uma artimanha para tentar resolver o problema da promessa de Deus, porque Deus prometeu, mas faltava o quê? Um filho. E eles pensam: está resolvido o problema, está aí o filho. E Abraão fala: Senhor, está aí Ismael, porque eu não estou vendo outro jeito de resolver esse negócio, não. Ele não teve um outro Abraão de referência. A gente tem. Ele não teve. Para dizer assim: bem, Deus fez com Abraão, Deus pode fazer com a gente também. Mas ele não teve. E ele fala: bem, eu não estou vendo nada aí. É uma voz. Agora Deus aparece para mim e diz: você vai ter muitos filhos. E eu vou gerar um filho de você. Senhor, eu já tenho um filho, né, Ismael, então cumpre com ele. Faz com ele mesmo, está aí Ismael, está tudo bem, fica resolvido. Essa artimanha deles só trouxe tristeza, trouxe sofrimento e decepção. Só trouxe isso. Sara e Abraão ficaram com a tristeza, com a amargura, com aquela situação complicada com Agar, com Ismael, convivendo com aquilo todo dia, e Agar espizinhava Sara, e Sara espizinhava Agar, e ficava naquela, só problema, só decepção. Amados irmãos, a gente pode viver na expectativa do milagre, a gente pode viver na expectativa da promessa que nunca acontece. E essa era a lição que Deus estava ensinando a Abraão. Deus está nesse processo com ele, dizendo: olha só, eu estou me revelando a você, você vai me conhecer, você ainda não sabe quem sou eu. Eu estou me revelando a você. Hoje nós sabemos, mas às vezes nós esquecemos. A gente pode viver nessa expectativa de um milagre, de algo que Deus vai fazer na nossa vida, de uma transformação, de uma promessa que nunca acontece, e a gente vai ficando, vivendo naquilo, e às vezes até dizendo assim: Senhor, deixa para lá, não dá mais não, eu acho que não tem mais solução, já passou tanto tempo, 99 anos, eu já estou idoso, eu já estou isso, eu já estou aquilo. A gente começa a colocar argumentos diante de Deus, como dizendo: não vai dar. A gente pode viver uma vida cristã sim, ou a gente pode viver uma vida onde nós estamos aliançados com Jesus Cristo, vivendo os seus milagres na nossa vida, dia após dia, porque o Senhor enviou o Espírito Santo e Ele opera no meio da sua igreja. E nós temos os referenciais. Ele é Deus de milagres. Mas só que você pode viver com esse Abraão até esse momento aqui. Você pode viver dessa forma, a gente pode viver dessa forma pensando: já era, não tem jeito. E Deus às vezes está falando: calma, eu vou fazer. Mas a gente toma a frente, a gente cria as nossas artimanhas para ajudar Deus, né? Porque a gente acha que Deus precisa da nossa ajuda. E a desculpa é assim: não, é porque eu tenho que fazer alguma coisa, né? Deus faz, mas se eu ficar parado. Só que tem horas que Deus quer que a gente fique parado, quer que a gente fique calado,
quer que a gente fique quieto, para que a gente veja que Ele é Deus, é Ele que opera, e para que a gente possa dizer: a glória é do Senhor. Não foi Abraão, não foi Sara, foi o milagre de Deus. Não é você, não sou eu, não é a nossa força, não é o nosso poder. Nós temos que viver nesta aliança em Cristo Jesus. O que Deus estava propondo a Abraão era isso: ó, vive nessa aliança comigo e o milagre vai acontecer. Vive essa aliança que eu estou te propondo, você e a tua descendência, e eu vou fazer um milagre na sua vida. Irmãos, hoje nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Qual é a mensagem de Deus para nós? Viva aliançado com Cristo, viva a palavra de Deus, viva conforme os mandamentos do Senhor, cumpra a tua parte nessa aliança eterna com Deus, e o mais, deixa que Deus vai operar, porque Ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. A opção é sua, é nossa. Como foi de Abraão, ele poderia dizer: não tem jeito, é Ismael e acabou, Senhor, deixa isso para lá. Mas a gente sabe que ele prosseguiu. Ele continuou crendo, ele continuou confiando. Ele disse: tá bom, Senhor, o Senhor disse que vai fazer, eu permaneço nessa aliança. E hoje eu quero dizer a você: permaneça na aliança em Cristo Jesus, porque o mais é Deus quem vai fazer. Você não pode curar, você não pode transformar pessoas, você não pode mudar situações, mas o Deus Todo-Poderoso faz isso na vida daqueles que andam em aliança com Ele. Só que talvez você esteja nesse processo, caminhar na revelação de Deus, até que essa aliança seja estabelecida e gravada em nossa alma. Às vezes a gente está lá ainda um pouquinho a gente ainda está lá um pouquinho lá no meio dos caldeus, e é necessário sair, largar o mundo, abandonar certas coisas que desagradam a Deus e começar a entrar nesse processo. Que processo? Caminhar nessa revelação de Deus. Senhor, eu preciso conhecer mais de Ti. Talvez Deus para você seja só aquele que você chega aqui na igreja e aí ouve: aqui tem um negócio legal, um negócio gostoso, sabe, eu me sinto bem, tal, legal, tá bom, e acabou. E Deus para você é isso. Para Abraão, era aquele que ele ouviu uma vez, ouviu outra, Deus falou aí e tal, tá bom, eu ouvi uma voz aqui, e agora Deus aparece a ele. Queridos, a nova aliança se faz porque Cristo está presente na nossa vida todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, em todos os lugares, seja o que for que estivermos fazendo, nós temos que caminhar com Ele constantemente nessa aliança. Ele morreu pela minha vida, Ele derramou o seu sangue por mim, então eu vou dar a minha vida a Ele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do mundo. Eu tenho que tirar o mundo de dentro de mim. Valores mundanos, valores pagãos, coisas que o mundo diz: olha, esse é o certo, todos devem fazer. A gente tem que dizer: não. Por quê? Por que você vai sair de Ur? Por que você vai sair do meio dos caldeus? E a gente vai dizer: porque eu tenho uma aliança com Deus. Por que você não faz como todos os outros? Por que você faz os teus negócios todos certinhos, de forma correta?
Porque eu tenho uma aliança com Deus. Por que você não entra aqui nesses conchavos? Por que você não participa disso aqui? Porque você ia ganhar mais. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Por que, jovem, você vai esperar casar para poder curtir as delícias da vida? Não. Eu vou me preservar virgem até o casamento, porque eu tenho uma aliança com Deus. Por que você não está curtindo? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Porque você só tem uma mulher, você é casado, poxa, tem tanta mulher dando mole aí. Não, eu tenho uma aliança com Deus. Isso é um processo que tem que acontecer na nossa vida. Da gente sair de Ur para uma revelação mais profunda de Deus na nossa vida, onde a gente começa a olhar as coisas ao nosso redor e elas começam a ficar diferentes. Eu estou lembrando agora de um grande amigo nosso, da época de juventude, ele tinha sido vizinho da Cátia também, morava no mesmo prédio quando bem jovem, né, o Antônio Carlos, e vascaíno fanático. Ele era daqueles que ia para a torcida organizada, né? Ele ia não só para torcer, ele ia para o que desse e viesse. É a pancadaria, se tiver eu tô lá. Ele era daqueles que, sabe, não fala do meu Vasco não. Não mexe com o meu time não. Estava em todos os jogos, estava lá e tal. Só que o Antônio Carlos encontrou Jesus. Ou Jesus encontrou ele, né? Falou assim, vem cá. Vou salvar tua vida. Eu vou te libertar. E aí, você pode falar mal do Vasco para ele. Você pode zoar ele, que o Vasco é da segunda, vai para a terceira. Você pode falar o que for. Sabe por quê? Deus tirou ele de Ur. Falou, teus valores, teus conceitos, teu modo de vida, tua visão de mundo está toda errada. E não vem me falar que é porque ele tinha que virar flamenguista não, hein? Está errado, porque não é isso que eu tenho para você. Vem para cá. Porque o centro da tua vida agora não é mais um time, não é uma pessoa, não é um trabalho, não é uma profissão, não é nada disso. O centro da tua vida vai ser Jesus. Esse processo tem que acontecer com a gente todo dia. Todo dia a gente tem que estar saindo dessa Ur dos caldeus. A gente tem que parar de ser aquele Deus que eu só ouço a voz. Aquele Deus longe é uma voz. Para ser um Deus de intimidade. Que está contigo quando você acorda. Que nos momentos difíceis você sente, eu não estou sozinho. O Espírito Santo está aqui comigo. Eu não estou enfrentando isso só não. Ele está do meu lado. Aliás, ele, antes de eu chegar, ele já está lá. Ele já está guerreando as minhas guerras, ele já está abrindo os caminhos, ele já está preparando tudo. É um processo de ver essa revelação dessa aliança e gravar isso na nossa alma. O que Deus falou para Abraão, olha, a minha aliança vai ser gravada na carne. Era a circuncisão. E que hoje nós temos essa circuncisão através de Cristo, mas Paulo fala, não é mais a circuncisão na carne, agora a circuncisão é feita pelo Espírito Santo no coração daquele que crê. E se eu tenho essa marca, se eu tenho essa gravação, se eu tenho isso na minha vida, irmãos,
Eu caminho nessa aliança, porque sem aliança as tentativas são frustradas. Quem sabe você tem visto tanta frustração na tua vida e você está tentando. Quantas Agar você já botou na parada para tentar resolver o teu problema? E Deus está lá olhando, não é Agar que vai resolver o teu problema. É uma aliança que você tem que estabelecer comigo, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Quando ele fala Todo-Poderoso para Abraão, ele está dizendo: eu posso fazer qualquer coisa, todo o poder me pertence. Não é Agar que vai resolver a tua vida, mas você está tentando resolver o problema com teu cônjuge, você está tentando resolver o problema com teu filho, você está tentando resolver o problema com teus pais, você está tentando resolver tantas e tantas coisas. Eu recebi essa semana, eu não vou falar porque eu quero que um dia a própria pessoa conte, né? Então vou falar só por alto aqui, então não vou revelar o nome, para que um dia ela conte esse testemunho. Mas essa semana nós recebemos um áudio de uma irmã aqui, nossa, né? Que ela estava nos contando por esse áudio como a vida dela mudou quando ela chegou aqui na igreja. E com isso eu não estou querendo aqui mistificar, exaltar, deificar, sei lá a palavra que tu quiser usar, e o verbo que você vai aplicar à nossa igreja como se fosse melhor, como, né? Não. São os processos de Deus tirando a gente de Ur. Está entendendo? São os processos. Ela falou: pastor, eu sou crente há não sei quantos anos, eu já passei por tantas igrejas, sabe, eu confio no Senhor e tal, parará, pereré, pereré. Mas a minha vida financeira sempre foi toda enrolada. Toda enrolada. Eu devia um, eu devia outro, eu devia fulano, era gente me cobrando, a minha vida era... E quando eu cheguei aí, o Senhor começou a falar que a gente precisa ter a vida certa com Deus. A gente tem que viver dentro do nosso orçamento. A gente tem que controlar as nossas despesas, porque isso agrada a Deus. A gente tem que viver uma vida correta, nada de nome no SPC, nome sujo, a não ser que seja uma eventualidade da vida que realmente, às vezes acontece, pode acontecer com qualquer um, uma situação totalmente inesperada e que vai causar um transtorno tremendo, mas são exceções. Ela falou: pastor, o senhor ensinou isso. Eu falei: meu Deus, eu vou fazer isso na minha vida. Olha o processo: sai de Ur e vem para cá que eu vou me revelar o Deus Todo-Poderoso. Ela disse para a gente: a minha vida hoje, eu não devo nada a ninguém, eu não tenho nenhuma dívida. Olha, eu não ganho muito não, pastor, ganho um pouquinho, mas eu tenho uma vida toda correta, toda certa, eu não tenho nenhuma dívida, o que eu posso eu compro, o que eu não posso eu não compro, porque eu aprendi com Deus. Deixou de ser aquele Deus, é a voz, e agora ela, face a face, Deus falou: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso, você estava dizendo que teu dinheiro não dava, eu vou te mostrar que teu dinheiro dá, porque sou eu que vou cuidar da tua vida financeira. E você vai ver coisa acontecendo. Irmãos, quantos de vocês já não tem provado de, talvez, né, você não tem ninguém rico aqui, milionário, que possa esbanjar. E quantas vezes você já não viu Deus mexer no teu orçamento, que você pensava: Senhor, esse mês, Senhor, o que eu vou fazer? E Deus veio e operou, e você fechou o mês todo certinho. Com quem já aconteceu isso? Olha quanta gente. O que foi isso? O que foi isso? O Deus Todo-Poderoso. Mas aí a gente quer às vezes resolver com a nossa Agar, né? Eu vou ali pegar um empréstimo,
Patrícia, arruma lá um empréstimo para mim, Patrícia. Vai ver lá um jurinho baixo lá, né? Aí o empréstimo que a Patrícia conseguiu para você já não deu, tu já corre no outro banco, aí tu já vai no outro banco. A Patrícia não empresta dinheiro não, tá, gente? Ela trabalha em banco, tá? Deixa eu logo avisar, né, Patrícia? No final do culto tem fila aí, né? Irmã, empresta aí, né? Não, é no banco, do banco, tá? Mas ali não deu, aí tu vai para lá, tu vem para cá, tu pega de um, tu vai arrumando um monte de H na tua vida. Tu está botando um monte de Ismael na tua vida, dizendo, Senhor, tem aqui Ismael, Senhor. Eu peguei o empréstimo aqui, Ismael. Não dá para resolver não. Deus fala, não. Não é com Ismael não que eu vou resolver não. Não é com a tua Agar que eu vou resolver não. Irmãos, esse é um processo que tem que estar acontecendo em nós. Como aconteceu com Abraão, porque sem aliança, sem viver uma vida santa com Deus, sem viver uma vida de abandonar o pecado, a gente não vai ver os milagres de Deus, tudo é frustrado. Isaac não chega enquanto a gente não vive em aliança com Deus. Isaac não chega. Isaac não chegou 99 anos, porque Abraão não tinha ainda uma aliança com Deus. E Isaac não chegará para a gente se a gente não abandonar o pecado, se a gente não parar de falar mentira, se a gente não parar de ficar contando piada imoral, se a gente não parar de ficar assistindo filme que tem cenas indecentes ou filmes pornográficos, se a gente não parar de ficar enganando as pessoas. Isaac não chega para a gente enquanto a gente não parar de ser desonesto. Isaac não chega para a gente enquanto essas coisas não mudarem na nossa vida, a gente dizer, chega, eu tenho que sair de Ur, chega de só ter Deus como uma voz. Eu preciso ter Ele face a face na minha vida. Eu preciso ter um encontro real. Eu preciso viver esse Deus verdadeiramente na minha vida. Eu preciso ouvir, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí Isaac vem. Aí Isaac vem. Mas a gente quer viver sem aliança. E sai arrumando um monte de H por aí na nossa vida. Um monte de H. Não. Coloque Deus. Primeiro aliança. Depois Isaac. Repita comigo. Primeiro aliança. Depois Isaac. Fala para o seu irmão isso. Fala para ele aí. Jovem, quer casar, quer ter um bom casamento, primeiro vive em aliança com Deus. E Deus vai enviar um homem para as meninas, né? Vamos logo esclarecer, né? Porque depois pega isso aí, está sendo gravado, né? Falei, o pastor está pregando ideologia de gênero, né? Deus vai preparar um homem para as meninas, mas tem que ter cuidado hoje, né? Que pegam para distorcer, pega trecho, distorce tudo, né? Então, Deus vai preparar um homem para você, menina. Um homem de Deus. Deus vai preparar uma mulher de Deus para você, menino. Viva em aliança com Deus. Mas o tempo está passando. Vai ter com Abraão, minha filha. Vai ter com Abraão, minha filha. Ele esperou 99. Tempo não está passando, não. Deus tem o tempo certo de agir, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se preocupe em viver em aliança com Deus. Jovem, espere. Busque a Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Depois os seus estudos. E tem gente que inverte isso. Não é primeiro os seus estudos e depois Deus, não. É primeiro Deus.
depois dos seus estudos, sabe tudo, conhece tudo, e a Bíblia? Não sabe. E a vida com Deus? Não tem. Pode se formar no que for, tu pode ter quantos diplomas quiser, se tu não tiver aliança, Isaac não vem. Se não viver em aliança, Isaac não vem. Tu pode ter o melhor emprego, pode estar ganhando fortunas, mas vai faltar Isaac. E a tua vida vai ser de amargura, vai ser de tristeza, vai ser de decepção e frustração, porque primeiro a aliança, depois, fala de novo aí para o seu vizinho, fala para ele de novo, lembra ele aí. Irmãos, religiosidade sem aliança não dá frutos no reino de Deus. Não adianta você só vir à igreja, tem que viver a igreja todo dia. Você vive a igreja todo dia? Religiosidade não adianta, tem que ter aliança. Porque senão não tem frutos. O que são frutos? O que é um filho para um casal? É um fruto. Não é? O que foi Isaac para Abraão? Um fruto do relacionamento dele com Sara. Com Sara, gente. Ele teve filho com quem? O amor de Deus. Religiosidade não adianta. Eu estou na igreja. Perda de tempo. Não perde teu tempo não. Vai curtir tua vida. Vai procurar outra coisa. Vir à igreja só não adianta. Isso aqui é uma parte importante da nossa vida com Deus. Mas não é o todo. 1h30 de culto não vai resolver a nossa aliança com Deus. A nossa aliança com Deus se resolve todo dia. É na palavra, é na oração, é na comunhão com Deus, é na consagração, é no nosso arrependimento, nossa mudança de vida, é Deus tirando a gente de vem para cá, porque agora eu vou falar com você face a face. O que o Senhor tem para falar comigo? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lá em Ur você ouviu falar que os deuses tinham poder. Eu sou o Todo-Poderoso. Tenho todo o poder em minhas mãos. Sem aliança, a promessa é só riso e dúvida. Viu o que Abraão fez? Começou a rir. Eu ter filho com 100 anos, que ele já estava com 99, quer dizer que o filho ia nascer com 100, né? 9 meses de gravidez aí, e a gente sabe que naquela época não tinha precisão, 99, de repente já estava prestes, estava ali, quando ele nasceu já estou com 100 anos, que foi o que aconteceu. Não vai dar. Pastor, o senhor não entende. O senhor não entende a minha vida, o senhor não sabe o que eu já passei, né? E aí a gente começa a botar um monte de desculpa, um monte de Agar no meio, um monte de Ismael, a gente vai apresentando um monte de Ismael. Para de apresentar Ismael. Para de colocar Ismael para Deus, dizendo, Senhor, até aqui um monte de Ismael, Senhor. Para. Porque sem aliança, a promessa vai ser só riso, vai ser só dúvida. Agora, quando há aliança, irmãos, é diferente. E Isaac, ele nasce de que forma, irmãos? Vamos pensar, vamos lá. Biologicamente falando, naturalmente falando, fisicamente falando. E Abraão sabia muito bem disso. Um homem de 99 anos, com uma mulher que estava com 89. Eles poderiam ter um filho? Sim ou não? Não.
isso é impossível. Concordam comigo? Impossível. Mas Isaac nasceu. Sara engravidou. Quando é algo impossível, que aos olhos humanos não tem como acontecer, não tem como resolver, mas acontece, isso se chama o quê? Milagre. Isaac nasce por milagre. O que trouxe Isaac do nada foi a palavra da criação. Olha como Deus está se revelando a Abraão. Abraão, eu sou o Deus criador dos céus e da terra. Não existia nada, não havia nada, e pela minha palavra tudo veio a existir. Abraão, você não tem filho. Abraão, você não pode mais engravidar. Abraão, a tua mulher não pode engravidar. Abraão, não tem nada na tua frente, mas a minha palavra faz as coisas acontecerem do nada. É a palavra da criação, do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. O milagre. O que é criação, senão um milagre? E por que Deus faz isso? Para que a glória seja somente dele. A glória seja somente dele. Por favor, dá uma olhada aí ao seu redor. Olha para trás. Isso, olha para o lado, olha para o outro lado. A igreja está cheia? Tá. Tá gostoso aqui o clima? Tá até um friozinho bom, né? Eu estou suando. Por mim já podia baixar mais um pouquinho essa temperatura aí, não? Irmão, vamos vir bonito para a igreja, vem todo, né? Vem, bota um cachecol, um echarpe, vem todo bonito para a igreja, né? Homens, vem de terno, né? Já pensou? Por quê? Porque lá na minha igreja é um friozinho, e aí você vem bonitão para a igreja. A cadeira está gostosa? É confortável? Melhor do que um banco de madeira, né? Há 13 anos atrás, muitos disseram: esta igreja vai fechar. Muitos disseram: esta igreja não tem mais jeito. Muitos disseram, para alguns que ainda estão aqui, que daquela época: sai fora enquanto há tempo. Quem ouviu isso? Para não pensar que eu sou, né, que eu estou inventando. Sai daí, o que tu está fazendo lá? Sai dessa igreja. Essa igreja não tem futuro não, essa igreja está perdida. Isso aí não tem mais jeito não. E confesso aos irmãos que quando eu cheguei aqui e vi o quadro, que eu já sabia, já tinha recebido dos bispos, eu falei: Jesus, eu preciso de um milagre. E o Isaac está aí. O Isaac está aí. Você que não estava aqui há 13 anos atrás, você não sabe. Pergunte, quem estava aqui, está comigo desde o início? Levanta a mão bem alto. Isso. Pergunte a estes aí. Pergunte a estes. Procure-os e pergunte. O que aconteceu aqui, irmãos? Agar? Ismael? Não. Falei: Senhor, o Senhor faz um milagre aqui, ou eu não tenho o que fazer. Eu só me coloco em tuas mãos. Me usa do jeito que o Senhor quer. Se o Senhor me botou aqui é porque é um propósito. Mas também, se o Senhor não quiser, amém. Mas eu creio, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que o Senhor vai reescrever a história dessa igreja.
Eu creio que essa igreja que está sendo falada nesse bairro, que é uma igreja ruim, que não presta, que não serve para nada, o Senhor vai mudar a história, porque o Senhor é o Senhor que muda histórias. Eu creio, Senhor, que um Isaac pode nascer aqui. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Quem fez isso? Eu? Não. Eu fui o Abraão dessa história. E Deus falou, está aqui o teu Isaac. E esse Isaac não é só meu, esse Isaac é nosso. Esse milagre é nosso. Porque nós vimos o milagre de Deus e temos visto o milagre de Deus. E o maior milagre não é porque a gente está com ar-condicionado, cadeirinha, esse não é o maior milagre, não é, o milagre maior não é estar com a igreja cheia. O milagre maior, irmãos, são os testemunhos que a gente tem ouvido, que pessoas que chegam aqui, às vezes pela primeira vez, falam, eu nunca senti o que eu senti dentro dessa igreja. Eu senti algo diferente. Eu cheguei nesse lugar, alguma coisa aconteceu, tem algo diferente aqui. Eles não sabem, não identificaram porque ainda estão lá em Ur. Talvez não sejam cristãos, ou talvez sejam cristãos que ainda estão presos em Ur, ainda não tiveram esse encontro pessoal, real, mas eles perceberam que tem algo. E o que é? É o Espírito Santo de Deus. É um milagre. E a glória é dele. Só nos resta rir e nos alegrar com seu poder e sua glória. Hoje a gente pode rir, hoje a gente pode se alegrar. Deus é bom, a nossa igreja está de pé. Passamos por uma pandemia, 5 meses fechados, mas Deus nos manteve de pé. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deixa Deus fazer o processo contigo. Deixa Ele tirar você de Ur e te levar para uma revelação mais pessoal com Ele. Para de arrumar Agar. Para de apresentar Ismael para Deus. Para. Estabelece a aliança de Jesus no teu coração. Está aqui, ó. Aqui. O que eu tenho que fazer? Está aqui. Como eu tenho que viver? Está aqui. Está aqui, tudo aqui. É isso que a gente tem que viver. Aliança com Jesus. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Assim como o Senhor fez com Abraão. E ele não tinha nenhum indício, não tinha nenhuma história, ele não tinha nada. Nada. Mas assim tu és. Do nada o Senhor faz tudo. Eis-nos aqui também, Senhor. Precisando que Isaques nasçam na nossa vida, precisando que haja uma transição da nossa vida, de uma revelação distante para algo mais profundo e direto com o Senhor. Faz essa obra em nós, que a Tua palavra se aplique ao nosso coração. Nós te agradecemos, no nome de Cristo Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Diga para